E Israel simbolizava nós. Nós somos o verdadeiro Israel. E é importante ter as revelações bíblicas. As revelações bíblicas. Porque quando nós entendemos isso, irmãos, e realmente começamos a praticar a palavra, pôr ela em prática, vai começar a acontecer as coisas. Mas tem que ser de uma forma racional. Não pode ser emocional. Tem que ser de uma forma racional. Eu pratico a palavra e tenho o resultado dela. Eu faço o que Deus manda e vou colher os frutos da minha obediência. Israel, nação, quando eles estavam na direção de Deus, ninguém podia vencer eles. Ninguém conseguia abater eles. Em poucas pessoas eles derrotavam multidões. Quem está compreendendo, diga amém. Em poucas pessoas. Porque Deus, Ele sempre mostrou o seguinte: o que vocês têm que fazer é a minha vontade. A única preocupação que devemos ter é se estamos ou não fazendo a vontade de Deus. Porque se nós estamos fazendo a vontade de Deus, ninguém poderá nos vencer. Nós não temos que ficar nos preocupados com o homem, com o ser humano, com a crise, infração. Não devemos nos preocuparmos com enfermidade, com aquilo que pode ou não acontecer com a gente. A nossa preocupação deve ser única se nós estamos no centro da vontade de Deus, se nós estamos fazendo realmente a vontade de Deus. Porque se eu estou na vontade de Deus, nada, absolutamente nada poderá me vencer. Mas isso não quer dizer que eu não vou passar por lutas, não quer dizer que eu não vou passar por provas, não quer dizer que eu não vou passar por tribulações. Vou passar por elas sim, como eles também passavam. Mas a única coisa é que aqueles que estão na direção de Deus vai passar pelo fogo, vai passar pelas águas, pode estar na cova dos leões também. Qual a diferença então? Porque quando nós escolhemos servir a Deus e fazer a vontade de Deus, isso não nos exclui das mesmas provas que Jesus passou, que os apóstolos passaram. Mas nós vamos ter vitória. Que vitória é esta? Vitória espiritual. Vitória espiritual. Porque a vitória, irmãos, aleluia, que as pessoas contam como vitória de Deus, não é vitória de Deus. Deus tem as coisas materiais. E tem muitas pessoas, aleluia, que estão por cima da carne seca, materialmente falando, como a igreja de Laodiceia, dizendo: nós temos tudo e não temos falta de nada. Mas qual foi a resposta de Deus para a igreja de Laodiceia? Qual foi a resposta de Deus para aquele povo que dizia ter tudo e não ter falta de nada? Como Deus enxergava aquele povo? Todos enxergavam aquele povo, humanamente falando, como um povo vitorioso, que até se gabavam, até diziam: nós temos tudo, não temos falta de nada. Assim eles diziam. Mas Deus manda João escrever uma carta e enviar para Laodiceia, para revelar a eles como Deus enxergava eles. Deus diz: eles não sabem que eles são pobres, eles estão nus, são miseráveis. Eles não sabem disso. Eles estão dizendo que tem tudo, mas nem roupa eles têm, estão pelados. São pobres, são miseráveis.
escreve a carta. E João então escreve a carta e manda a carta para que fosse lida para aquele povo que diziam ter tudo e que não tinha falta de nada. Mas no mesmo instante Deus manda também João escrever uma carta à outra igreja da Ásia Menor, que humanamente falando eram desprezados, eram vistos como coitadinhos, eram vistos como alguém que estava sofrendo e perecendo e que não tinha nada, desprezado de todos. E Deus manda João escrever a carta e diz: eu conheço as tuas obras, eu sei que tu tens pouca força, contudo guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Eu farei com que aqueles que dizem ser, venham e possam teus pés e saibam que eu te amo. Então nós não devemos, irmãos, aleluia, ter a visão carnal, a visão material. A nossa visão deve ser a visão espiritual. Agora, uma coisa eu sempre digo: essa riqueza que o mundo não tem, a igreja precisa ter. A igreja precisa ter. Mesmo passando por luta, pastor, eu estou passando por uma luta, eu estou passando por uma prova, eu estou passando por uma tribulação. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Sim, mas Jesus, Ele nunca disse: agora vocês vão me seguir e acabou as lutas. Agora acabou as provas, porque vocês escolheram me seguir. Até então você estava passando por luta, por prova e por tribulação, mas daqui para frente, meus filhos, você é um mar de rosa, não terá mais lutas. Foi Jesus disse? Não. O que ele disse? Vocês vão ter aflições, porque ainda nós estamos no mundo. Ele disse: no mundo tereis aflições. Mas o que ele disse? Na sequência: tendes bom ânimo, porque eu venci e vós vencereis. Tendes bom ânimo. O que está faltando para a igreja? O que está faltando para os filhos de Deus? Para aqueles irmãos que realmente querem um dia estar com o Senhor na glória? Ânimo! Tente bom ânimo, porque sem ânimo ninguém vai chegar a lugar nenhum. Uma pessoa desanimada, ela não consegue, irmãos, abrir a boca e dar glória a Deus. Uma pessoa desanimada, ela não consegue, irmãos, ele sair da sua casa e vir para a igreja adorar o Senhor. Uma pessoa desanimada, ela não consegue orar. Ela não fala de ninguém para Jesus, porque ela sempre quer ouvir uma palavra, porque ela às vezes não tem esse ânimo para dar uma palavra de vida a alguém. Está faltando ânimo, velho. Ela está desanimada. O desânimo é um sinal de depressão. Quem está compreendendo, diga amém. Uma pessoa desanimada, se você perceber que alguém, aleluia, é uma pessoa desanimada, aquela pessoa para baixa, procure estar ajudando essa pessoa, porque o espírito de depressão está, aleluia, querendo pegar essa pessoa. Uma pessoa desanimada, uma mulher, por exemplo, ela não limpa a casa. Quem está compreendendo, diga amém. É assim? A pessoa está vivendo uma depressão espiritual, um mal, um desânimo. Ela não sente prazer em nada. Não limpa a casa, não lava a louça,
não trabalha. Pode ver o que acontece com as pessoas de rua. São pessoas que entraram no estado de depressão, porque o desânimo entrou na vida delas e elas perderam o sentido da vida. Perderam o sentido da vida. Trabalhar para quê? Você comer, não, eu como no lixo, eu pego qualquer coisa ali do lixo e como. Não importa como está essa comida. Ela está desanimada. Ela dorme em qualquer lugar, passa frio, toma chuva. Não é assim? E cada vez ela está se afundando mais. Ela não tem ânimo para voltar à sociedade, para voltar a viver. Mas ela está sofrendo, mas ela não consegue reagir. Ela está tão desanimada que ela não consegue reagir. Você diz para ela: se você não fizer alguma coisa, você vai morrer. Mas ela não consegue reagir, porque o espírito do desânimo já tomou conta da vida dela de tal forma que ela sabe que ela vai aos poucos do abismo, ela está se aprofundando, mas ela não consegue reagir. Tamanho desânimo que está na vida dessa pessoa. Há muitos crentes que também, irmãos, espiritualmente falando, elas estão desanimadas. Elas sentem alegria em tudo, menos em servir a Deus. Elas ficam alvoroçadas, elas pulam, elas saltam, elas vibram e nas coisas da vida, mas quando chega na presença de Deus, o desânimo é tamanho. Sequer abre a boca para glorificar o nome do Senhor. Não consegue orar, não consegue cantar, ela não consegue glorificar o nome do Senhor, porque espiritualmente falando, ela está desanimada. Aí você pergunta para ela, diz: não, motiva, porque eu estou passando por uma luta, eu estou passando por uma prova, eu estou passando por uma tribulação. Mas Jesus, irmãos, disse que nós iríamos passar por tudo isso. Só que a palavra de Deus, ela diz assim: ao passares pelo fogo, mas vai passar. Ele não disse que não ia passar isso, mas ao passares pelo fogo, eles não te queimarão. O fogo não vai te queimar. Você vai passar por ele. Deus não vai, aleluia, apagar o fogo. Ele vai continuar aceso. Ele vai queimar outros. Mas aquele que está na presença de Deus vai passar e não vai ser queimado sequer um fio de cabelo da sua cabeça. Mas vai passar. Ao passares pelo fogo, eles não te queimarão. Ao passares pelas águas, elas não te submergirão. Mas vai passar pela água e pelo fogo. E se for lançado na cova dos leões, o leão vai ter que jejuar e ele não vai te comer. O que nós devemos entender é que Deus é verdadeiro e preciso em tudo quanto Ele falou. Mas o que precisa então, meus aleluias, para a igreja, para o povo de Deus, ânimo. Nós, aleluias, mudamos a estratégia, nós fazemos um trabalho, um culto por semana. Mas as pessoas, pastor, mas eu não vim porque não, você já tem um compromisso com Deus, meu Deus. Um crente já tem um compromisso, está aqui, não pode afirmar nenhum outro compromisso. Esse é o primeiro compromisso, é com Deus. Eu vou fazer um compromisso quando eu já tenho um compromisso. Você tem um compromisso, você vai priorizar aquele que é mais importante para você. Quem está compreendendo, diga amém? Você pode até desmarcar o compromisso, se surgir um outro compromisso mais importante para você. Mas se mais importante para você está aos pés de Cristo, se mais importante para você é estar louvando, adorando aquele que pode te livrar, te guardar no momento difícil da tua vida, então você não pode desmarcar o compromisso com Deus para assumir outro compromisso. Porque o compromisso que nós temos é com Deus. Quando nós
com Deus, Ele tem compromisso com a gente. Quando nós não temos compromisso com Deus, Ele não tem compromisso com a gente. Quando nós priorizamos, irmãos, as coisas de Deus, Ele vai ser prioridade também na nossa vida. Nós precisamos entender essas coisas. Nós precisamos compreender essas coisas. Por que, irmãos, que muitos estão sofrendo e estão padecendo? Porque Deus quer o que? Compromisso. Deus, Ele não aceita. É uma coisa, tem pessoas que chegam a dizer, pessoas já me falaram, Deus então é egoísta. Deus então é muito egoísta. Por que Ele quer só para Ele? Que tem que gente não. Deus não é egoísta, Ele é o dono de tudo, Ele é o dono da vida, Ele é o dono de nós somos dele. Tudo quanto existe é dele. E Ele criou o homem, a mulher, o ser humano para adorar a Ele. O homem, a mulher, o ser humano deixou de fazer aquilo para o qual foi criado. Mas o objetivo de Deus é que todos adorem a Ele. Mas as pessoas, aleluia, começam a adorar tudo. Sim ou não? Sim. Tem pessoas que colocam como Deus, porque sabem que Ele vai ter adorador. Pode ver as pessoas da mídia. Veja as pessoas da mídia. São milhões e milhões de seguidores. Milhões e milhões, aleluia, de adoradores. Pessoas que adoram. Essas pessoas, o que eles falam torna-se sucesso, porque os seguidores seguem o que eles falam, o que eles fazem, o que eles vestem. É assim? Uma pessoa famosa, ela lança uma veste, lá uma moda, e ela vai ser a garota propaganda daquela moda. De repente todo mundo está usando, porque aquela pessoa é uma ídola, o ídolo e a mulher é uma deusa, é um ídolo feminino, né? Então a pessoa diz, eu vou te pagar milhões para você usar essa roupa aqui, fazer um desfile com essa roupa, porque tem milhões de seguidores, que as pessoas são cegas, elas seguem aquela pessoa. O que aquela pessoa faz, ela vai fazer. Então, de repente, milhões e milhões de pessoas vão consumir aquele produto, porque quem está patrocinando é a deusa fulana de tal. Porque ela tem seus milhões de seguidores. Quem está compreendendo, amém? É assim que funciona. Na época da saia comprida, eu lembro disso lá nos anos 90. Saiu uma onda da saia comprida. As pessoas da igreja diziam, tem que pôr uma roupa composta, não pode usar mini saia, tal coisa. Os crentes não estavam nem aí. Mas quando veio aquela mulher, uma ídola, que nem lembro o nome dela mais, com a moda da saia comprida, todo mundo começou a usar saia comprida. Que achava boa a prefeitura que não precisava mais varrer a rua, porque era aquela saia comprida que saía varrendo as ruas por onde as mulheres passavam. Mas não porque o homem de Deus, porque Deus disse que a saia curta é pecado, não pode mostrar as partes íntimas. Não é porque Deus falava, é porque a ídola usou e todos seguem o ídolo. Quem está compreendendo, amém? Estou entendendo? Pode ver. Tem pessoas que elas chegam a ser feias, enfia põe pix aqui, parecendo aqueles porcos que você coloca o negócio no nariz dele, para ele não fuçar, atrapalhar as plantas, né? Você põe o negócio no nariz dele, a pessoa põe pix aqui, põe pix na língua, põe brinco nas orelhas, e se enche coisa, fica parecendo um capeta. Acho que tem um capeta que corre dessas pessoas, que diz o quê? De onde veio você? Mas o ídolo, alguém veio com essa moda. Alguém veio com essa moda. E as pessoas põem e ficam feios. E acham que estão bonitos porque estão seguindo alguém. É o que as pessoas falam, fazem. Aí vem a moda do
pintar o cabelo, né? As pessoas pensam que faz vestir aqui, não sei o que, e tantas coisas. E as pessoas fazem e acham bonito. Porque tem alguém que está copiando alguém. Mas se Deus, ao que está na palavra de Deus, Deus manda fazer, a pessoa não quer fazer, porque o ser humano ele tende a desobedecer a Deus e irar a Deus. Quem está compreendendo de mim? Nós precisamos entender que nós somos singular. Nós somos a igreja de Deus. Então eu não prego aqui, irmãos, eu não falo, eu não cobro, eu não estou aqui para ensinar aqueles que não é de Deus, porque eles nem aqui estão. Nem aqui eles estão, porque eles não querem ouvir a voz de Deus. Eles estão querendo ouvir a voz de homem, para cumprir uma profecia. Está escrito que nos últimos dias, os homens amontoariam para si doutores segundo as suas próprias concupiscências. Quem está compreendendo, diga amém. Elas teriam o quê? Comichões em seus ouvidos. Comichões em seus ouvidos. E elas amontoariam homens para pregar aquilo que elas querem ouvir. Porque hoje em dia está assim. As pessoas, aleluia, querem um pregador. Esse pregador vai ser aplaudido. Esse pregador vai ser exaltado. Esse pregador vai receber até mulheres pagam e pagam caro para um pregador pregar aquilo que elas querem ouvir. Mas alguém, para fazer a vontade de Deus, ela tem que ter compromisso com Deus. Ela não pode olhar para o seu lado financeiro, porque um pregador, se ele olhar para o seu lado financeiro, ele não faz a vontade de Deus, porque o povo tem de mãos abraçar com o inimigo. O povo tem que desobedecer a Deus. A tendência do povo sempre foi seguir o homem, seguir ídolos, mas não seguir a Deus. Pode ver, Moisés sofria com o povo de Israel, que era um símbolo da igreja. Moisés sofria, padecia. Moisés nem entrou na terra, porque o povo era tão rebelde, o povo era tão duro de coração, que eles perturbaram tanto a vida de Moisés, que Moisés, embora considerado o homem mais manso, olha, Jesus, tem misericórdia de mim. Eu quero entrar no céu, todos digam amém. Se ele era o homem mais manso, então ele era mais manso que eu. Ele é o homem mais manso da face da terra. E o homem mais manso da face da terra não entrou naquela terra que simboliza Cristo e os céus, porque ele se irou. Deus disse que ele deveria pedir para a rocha que seguia eles da água, e não deveria ferir a rocha, porque diz a Escritura que aquela rocha era Cristo. E ele tirou, o povo virou ele de tal forma, em vez de ele falar com a rocha, para a rocha da água, ele feriu a rocha, e a rocha era Cristo. Quem está compreendendo, amém? E por esse motivo ele não entrou na terra, porque a tendência das pessoas é desobedecer a palavra de Deus. A tendência das pessoas é desobedecer a Deus. As pessoas querem religião. As pessoas querem, irmãos, aleluia, ouvir aquilo que o homem pensa, que o homem acha. Doutrinas de homens. O profeta Isaías, 730 anos antes de Cristo, ele já tinha profetizado para o tempo da graça. E Deus lembrou, bem profetizou Isaías a respeito de vós, disse Jesus para aquele povo. Um povo que ouvia ele e rejeitava a sua palavra, os seus ensinamentos. E Deus disse, Isaías profetizou acerca de vocês, que esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens, no qual eles foram instruídos. Eram pessoas que chegavam no templo, na sinagoga, chegavam diante de Deus,
até tinham temor, mas o temor que eles tinham para com Deus estava embasado em mandamento de homens, no qual eles tinham sido instruídos. Mas quando vem Jesus e os apóstolos pregando a palavra como ela deveria ser pregada, as pessoas não aceitaram. Quem está compreendendo de amém? As pessoas não aceitavam, porque as pessoas tendem em aceitar doutrina de homem e não a doutrina da Bíblia, não a palavra de Deus. Quando a Bíblia diz que uma mulher, para orar e profetizar, ela tem que ter o véu sobre a sua cabeça, porque se ela não põe o véu sobre a cabeça, é como aquelas que estão com a cabeça rapada. Não é assim que diz o texto? Sim ou não? É assim que diz o texto. Aí a doutrina do homem diz: não, você deve deixar teu cabelo crescer, porque o teu cabelo é o véu. A Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que o cabelo foi dado em lugar do véu. Para orar e profetizar, deve cobrir a cabeça do véu. Terminou o culto, tira o véu, e aí não pode cortar o cabelo, porque o cabelo foi dado em lugar do véu. Substitui o véu fora da oração e do culto a Deus. Mas a Bíblia diz, 1 Coríntios capítulo 11, capítulo 11, 1 Coríntios capítulo 11, versículo de número 4 a seguir, nós encontramos o ensinamento não do homem, mas o ensinamento bíblico, o ensinamento de Deus. Mas vejam bem que há uma oposição à doutrina do homem, à doutrina de Deus. Há uma oposição à doutrina do homem com a palavra de Deus. Mas, pastor, essas coisas tem que acontecer, é verdade, tem que acontecer. E vai acontecer. Mas disse o profeta Malaquias: outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, e entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus. Porque a diferença vai acontecer no arrebatamento da igreja. A igreja de Cristo, aqueles que fizeram a vontade de Deus, vai subir, e aqueles que fizeram a vontade do homem vai ficar lamentando com seus líderes e os seus mestres. Mas, irmãos, às vezes nós incentivamos aqui as pessoas que um dia disseram que creram na palavra de Deus, que além delas fazer parte desse grupo, elas têm que aprender a adorar a Deus. Elas precisam entender que para ela ser salva, elas precisam ter o seu coração inteiramente voltado para Deus, prestando culto a Deus, adorando o Senhor, estando na presença de Deus. Porque um crente, irmãos, que não sente prazer de estar na presença de Deus, adorando o Senhor, invocando o Senhor, ele não vai ser salvo. Porque sente prazer em tudo, menos em Deus. E o Senhor disse: aqueles que amar pai, mãe, irmão, irmã, amigo, qualquer coisa mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não tomar a sua cruz e seguir após mim, não é digno de mim. Não tem escolha. Não tem escolha. Alguém, para ser salvo, tem que ouvir a voz de Deus e dizer: eu preciso obedecer a palavra de Deus. Tenho que amar a minha esposa, eu tenho que amar o meu marido, deve dizer as esposas, eu devo amar meu pai, minha mãe. É mandamento de Deus fazer isso. Mas eu não posso amar eles mais do que a Deus. Agora eu preciso mostrar o meu amor para com Deus, invocar o nome do Senhor é um mandamento. E não simplesmente invocar de boca, mas de todo o coração. Agora, as nossas atitudes, ela vai mostrar se nós amamos ou não a Deus. Porque assim, as pessoas têm compromisso com tudo, menos com Deus. Lá em Malaquias fala sobre isso. Então vejam aqui,
Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse, não está, mas é como se estivesse rapada. É como se estivesse a mesma coisa. Quem está compreendendo para mim? Aí vem a religião. Você é religioso. Vem você, falso profeta, e diz: não, mas o que se opondo à Bíblia, se opondo à palavra de Deus, se opondo à palavra de Deus. A palavra de Deus está dizendo que toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, e é como se estivesse, não está, mas é como se estivesse rapada. Não é isso que está escrito? A palavra de Deus está falando isso? Sim ou não? Amém. Sim ou não? Está falando isso. É a Bíblia que está falando. É a palavra de Deus que você rejeita. É a palavra de Deus que você é contra. Você é um opositor da palavra de Deus. E todos quantos se opõem à palavra de Deus, a Bíblia classifica como anticristo. Anticristo é antipalavra. Espírito anticristo. Nós vamos começar a pregar a palavra de Deus nesse lugar. Quem está compreendendo de amém? Nós vamos começar a pregar a palavra. O inferno, irmãos, me odeia. O inferno me odeia. Sabe por que eles me odeiam? Me odeiam porque Deus colocou a palavra de Deus no meu coração, e eu tenho um compromisso só com Deus. Meu compromisso é com Deus. Quem está compreendendo de amém? Aqueles que ouvir viverá por ela, e aqueles que rejeitar morrerá pela mesma palavra. Assim diz o Senhor. As pessoas tendem em desobedecer a Deus, em desobedecer o Senhor. Aí continua aqui o texto. Continua o texto. Versículo 6. Olha o que diz a Bíblia. Portanto, vírgula, se a mulher não cobre com véu. Está escrito isso ou estou equivocado? Está escrito? Está escrito. A Bíblia que nós seguimos o mandamento de Deus. Nós seguimos o que a Bíblia manda. A Bíblia é o mapa. E todos dizem. Pastores eloquentes, pessoas para enganar, fazem aquele barulhão, tá, coisa outra. A Bíblia é a bússola. A Bíblia é o mapa. A Bíblia é assim. A Bíblia é o mapa. E por que você não segue o mapa? É Deus. Para enganar as pessoas. Lógico que a Bíblia é o mapa. Nós temos que seguir a indicação dela. O que ela está falando aqui vale. Mas o que ela está falando aqui? Portanto, se a mulher não se cobre com véu, está escrito? Tá. Se ela não se cobre com véu, tosquice também. Tosquiar, pode cortar o cabelo. Sim ou não está escrito isso? Aí eles não podem cortar o cabelo, mas a Bíblia está dizendo, se não for para usar o véu, pode cortar, pode rapar. Vejam, veja aí a sequência. Vamos novamente o 6. Novamente o capítulo 6. O capítulo 6. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquice também, mas, vírgula, se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, se é indecente, que ponha o véu. Ponto. Está escrito ou não está? Está escrito, falso profeta. Está escrito. E nós vamos bater de teste com esses falsos profetas. Porque, irmão, a igreja de Cristo, ela não está sendo perseguida, sabe por quê? Tem pessoas que dizem, não, irmãos, uma lutinha aí é perseguição. Não é perseguição? Mas que perseguição nós estamos passando? Você, eu, nós, que perseguição? Sabe o que é perseguição? Quando as pessoas chegam aqui e pegar a gente, arrastar e pau nas costas, levar preso por causa da palavra. E se tomar a posição, pode ter certeza, os inimigos vão multiplicar. Mas uma coisa certa, eles podem matar a carne, mas não podem calar a nossa alma. Eles não podem matar a nossa alma. E naquele dia, se assim eles agirem e fizerem, o sangue clamará, o sangue
sangue, aleluia, vai cair sobre a cabeça deles. Porque o sangue de todos os profetas, os apóstolos, já está caindo. E o pior, a ira de Deus vai vir sobre a cabeça desses falsos. Nós temos compromisso. Agora, irmãos, eu tenho proclamado aqui, eu tenho pedido aos irmãos que têm aceitado a palavra, ser forte, tenha ânimo, ser corajoso, ser combatente, operante, seja atuante, canta, engrandece o Senhor, louva o Senhor, invoca o Senhor, ora a Deus, evangeliza, faça a obra. Se encha do Espírito Santo, porque há muitas pessoas que estão simplesmente amarradas, há muitas pessoas que estão amordaçadas, há muitas pessoas que estão sem forças, louvado seja o nome de Jesus, mas elas são de Deus, e o culpado somos nós delas estar nessa situação. Nós precisamos tomar posição. Quem está compreendendo, amém? Veja aí o versículo então, aleluia, está dizendo: mas se para a mulher é coisa indecente tosquear seu rapaz, que põe o véu. Aí as pessoas dizem: não, olha como é que eles enganam, enganador. Você que vai ouvir esse vídeo, contesta ele nas redes sociais, vai lá e entra, vai mostrar a tua mediocridade espiritual. Vai lá, contesta lá, para as pessoas olhar para você, seu líder religioso, dizer: você é muito otário e burro mesmo, porque não tem outra palavra. Chamar você de burro é ofender os burros. Eu estou falando isso para o falso profeta, mas você que é de Deus, você vai dizer: é isto mesmo, é isto mesmo, é isto mesmo, e vai falar a palavra de Deus. Sabe por quê? Jesus, irmãos, ele dizia que as pessoas tinham por pai, sabe quem? O diabo. E eles queriam fazer a vontade do pai deles, que era o diabo, porque ele era mentiroso e pai da mentira. Jesus era direto. Sabe por que Jesus teve problema? Porque Jesus nunca enganou ninguém. Aí a pessoa diz: por que mataram Jesus? Um homem que falava a verdade, um homem que foi tão bom, por que ele falava a verdade? Por isso que ele foi morto. Fale a verdade para o teu irmão, fale a verdade para aquela pessoa, aleluia, que é o teu melhor amigo. A verdade, estou falando da palavra de Deus, é verdade. Nós não temos verdade, nossa palavra, nós, o homem, tudo é mentira. Mas a palavra de Deus é verdade. Quem crê que a palavra de Deus é verdade? A palavra de Deus, fale a palavra de Deus como ela é para o teu melhor amigo religioso. Teu melhor amigo religioso. Para ver o que vai acontecer. Você vai ter problema. Sabe por quê? Porque Jesus foi morto porque ele falou a verdade. Os apóstolos foram mortos porque eles falaram a verdade. Não porque eles eram religiosos. Não, quem matou eles foram os religiosos, que estavam com a Bíblia na mão e não falavam a verdade. Não é isso? Não é isso que nós vemos? Não é isso que nós observamos? Então, o mundo está cheio de religião. Aqui em cima mesmo tem uma religião. É que passa para cima. E as pessoas passam assim: é o religioso. O religioso é aquele que não segue a Bíblia. O religioso é aquele que não segue a palavra. O religioso é aquele que segue o seu líder, porque o líder é o Deus dele. O Deus dele é o seu líder, não é a Bíblia. Amém? Não é a Bíblia. A pessoa despreza a Bíblia. A Bíblia diz, fala, a pessoa: poxa vida, não tem que fazer. A Bíblia é o mapa. Por que nós somos diferentes? Porque as pessoas ainda dizem, elas sabem disso. Vocês querem ser diferente? Nós queremos mesmo ser diferente. É lógico que nós queremos ser diferente. Nós não queremos ser como os demais, que estão mergulhados no abismo, na doutrina de homem, seguindo doutrina de homem, indo contra a palavra de Deus. Nós queremos fazer a vontade de Deus, a vontade do Senhor. Quem está compreendendo, diga amém. Quantas pessoas foram salvas no dia de Noé? 8 pessoas apenas. Por que foram 8 apenas? Porque foram eles que ouviram a voz que veio de Deus pela boca do profeta Noé. Eu creio que muitos naquele tempo diziam: Noé, você pensa então que Deus vai destruir todo esse povo, toda essa multidão, somente você e a tua família será salva? Não, os outros também podiam ser salvos. Mas para que eles fossem salvos, eles precisavam ajudar na construção
está dentro da arca, que era o único veículo de salvação naquele tempo. Era a arca. Portanto, até o corvo, até o urubu foi salvo, porque estava no lugar certo, estava dentro da arca. O único lugar era a arca. Quem está compreendendo também? Todos podem. Nós queremos que todos sejam, e por isso nós devemos pregar a todos, por isso nós devemos anunciar a todos. Compartilhe o vídeo. Eu tenho pedido para os irmãos compartilhar o material que nós estamos produzindo. Compartilha com o teu melhor amigo se você quer ver ele um dia na glória. Fale com o teu amigo, porque não tem salvação em nenhum outro nome. Atos capítulo 4, versículo 12. Atos 4, 12. A Bíblia diz que em nenhum outro há salvação. A Bíblia está dizendo que não tem. Aí vem um homem e diz: não, pode ficar tranquilo, nós vamos no arrebatamento da igreja. Estou enganando as pessoas. Estou enganando as pessoas com um arrebatamento que não vai acontecer para elas. A Bíblia diz que não vai acontecer para elas. Quem são aqueles que vão ser arrebatados na vida de Jesus? Somente aqueles que morreram em Cristo. E quem são aqueles que estão em Cristo? O que a Bíblia ensina? O que me liga a Cristo? É a semelhança da morte dele, que é o batismo. Romanos 6, 3, 4, 5. Ensinamentos. Nós precisamos, irmãos, ter Bíblia. Ler a Bíblia, crer nela. Jesus não disse aos seus discípulos: ide por todo mundo, prega e ensina a todas as criaturas. Quem crer e for batizado, foi Jesus que falou, será salvo. E quem não crer, disse Jesus, será condenado. Não é eu que estou falando, eu estou aqui lembro que Jesus falou. Jesus disse a quem? Aos seus discípulos que foram, pregaram, ensinaram e batizaram em nome de Jesus, e mostrou que nenhum outro há salvação. Veja aqui, Atos 4, 12. E em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro. Certo? Aí as pessoas dizem: mas pastor, você está afirmando, você está julgando? Não, eu estou lendo a Bíblia. Eu estou lendo a Bíblia, que eu creio ser a palavra de Deus. Está escrito, Atos 4, 12: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu, aonde nós estamos em cima da terra, debaixo dos céus, nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Não tem outro nome. Não adianta querer inventar outro nome. Quem está compreendendo, meu bem? Não há outro nome pelo qual devemos ser salvos. Salvação está em um nome. Agora este nome, Efésios capítulo, para nós encerrarmos, Efésios capítulo 3, versículo 14 e 15. A Bíblia diz que toda família, alguém para ser família de Deus tem que ter esse nome. É a família de Jesus. As pessoas dizem a família dos anjos, a família Santos, a família Siqueira, a família e, não é assim? Aí falando da família espiritual, é a família de Jesus, mas ela precisa ter um nome. Olha o que diz a Bíblia aqui. É a Bíblia que mostra, ela que ensina. É a Bíblia. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda família nos céus e na terra toma o nome. Toma o nome. Agora, como que alguém vai ter o nome desse Pai se eles não sabem o nome dele e nem quem é ele? Mas a Bíblia está dizendo que toda família, quem pertence à família de Deus, por que nós chamamos uns aos outros de irmãos? É espiritual. Porque cada um tem o seu pai carnal. Mas está falando da família espiritual, tem que ter um nome desse pai. E a Bíblia está dizendo toda a família
família no céu de Deus, família de Deus. Aqueles que não é de Deus rejeitam o nome, porque não são de Deus. Mas a família de Deus recebe nome. E aonde é o cartório de Deus? Águas Batista. Quem está compreendendo, diga amém. É a partir de então que a pessoa entra para a família. É a partir de então que há o registro. É a partir de então que existe o compromisso, a ligação. Romanos capítulo 6, versículo 3 ao 5. Por que Satanás ele tem revolta na gente? Porque aqui é Bíblia. Aqui não é blá. Aqui é a palavra de Deus, aqui é Bíblia. Aqui não tem outra coisa para levar as pessoas, que nem tem pastor aí cheio de graça, fazendo gracinha, e enchendo estádios, cobrando caro, e as pessoas pagando caro para ver palhaço. Se alguém quer ver palhaço, vai no circo. Mas as pessoas gostam de palhaço. Aí tu fica cheio de graça. Irmãos, tem coisa que dá nojo. Tem coisa que dá revolta. Até Jesus ficou revoltado um dia e pegou um chicote. Que Ele tenha misericórdia de mim e me dê domínio e equilíbrio. Amém? Mas Jesus um dia perdeu a paciência e disse: falar com vocês não adianta, vai no chicote mesmo. E meteu um chicote em todo mundo, meteu um pé, virou mesa, só pena virando para tudo enquanto é lado. E ele fez um esparrão. Porque, irmãos, o povo tende em desobedecer a Deus. O povo segue obstinado de coração, duro de coração. E tem pessoas que mantêm aquela posição, pois eles estão pensando que vão para os céus. E não vai. Porque existe uma Bíblia para nós seguir. Existe uma palavra que nos corrige. A palavra nos ensina. Eu tenho que fazer o que a Bíblia manda, não o que os homens mandam. Certo? É o que a Bíblia fala que vale para nós. Essa é a nossa diferença. Qual que é a nossa diferença com relação à religião? Igreja é um corpo. Uma coisa interessante. Por que a Bíblia recomenda que nós não podemos formar um corpo com a meretriz? Qual que é a meretriz? A religião. A religião não é uma mulher, mas ela é prostituta. É a meretriz, a mãe das prostituições. É a igreja, o sistema religioso. Quem está compreendendo, amém? A partir do momento que alguém está lá no meio e está compreendendo, ela está bebendo do vinho que vai deixar ela bêbada, se embriagando. Espiritualmente ela está se embriagando. Estou entendendo? Estou ali recebendo tudo e se embriagando, e a barriga está crescendo, e a pessoa está ficando forte, e alguém está dizendo: agora sim eu estou forte. Não é verme. Quando eu era criança, as crianças vão começar a crescer a barriga. Os meus pais iam lá e compravam no som dos cortes. E um outro negócio para dar. A barriguinha estava pensando que era saúde, não, está cheio de velho. Dava aquele remédio, de repente colocava tudo fora, aqueles bichos que estavam lá dentro da barriga da pessoa. Preste bem atenção nisso aqui, irmãos. A igreja primitiva, a igreja de Jesus, ela segue a palavra. Agora a igreja é o que? É isso aqui? Esse material aqui que é a igreja? A igreja somos nós. Nós somos igreja. Então, aqueles que é de Deus vai seguir o que a palavra manda. A igreja, aquelas pessoas que não seguem o que a palavra manda, isso não é a igreja de Jesus, é a igreja do Guademar, é a igreja de qualquer um aí. Não é assim? A igreja do João, é a igreja da Maria, é a igreja do Joaquim, é a igreja do latoeiro. Então, é a igreja do homem. O homem fala e ele obedece, porque a igreja do homem é o homem que manda. Aqui nós colocamos a doutrina que nós queremos, e a pessoa segue aquela doutrina, como disse o Senhor Jesus: eles vão seguir doutrinas de homens, no qual eles foram instruídos. Mas nós não seguimos doutrina de homem. Aqui nós seguimos a doutrina de Jesus, aquilo que a Bíblia manda, que a Bíblia ensina. Aí está a diferença entre o salvo e o não salvo, entre aquele que vai ser arrebatado e aquele que vai ficar aqui perecendo. Agora eu prometo, como está encerrando, diz assim em Romanos, que eu disse que ia ler: ou não
sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Ou vocês não sabem disso? Eu sei. Todos nós que aceitamos ser batizados em nome de Jesus Cristo, já fomos batizados na morte dele. Versículo 4. De sorte que fomos sepultados com ele, singular, ele, Jesus, pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também novidade de vida. Verso 5. Porque se fomos plantados, tem uma tradução que diz, unidos, juntamente com ele, na semelhança da sua morte. Semelhança. O batismo é uma semelhança do que aconteceu com Cristo. Nem está falando o texto? Sim. Olha como é que é. A Bíblia é um ensinamento. É um ensinamento. Um professor, ele pega os livros de matemática, ciência, conhecimentos gerais e outras matérias para ensinar embasado no livro, não é assim? E aqui também é um lugar onde as pessoas aprendem a verdade, a palavra de Deus. Então está dizendo, porque se fomos plantados, tem outra tradução diz, unidos a ele, juntamente com ele, singular, na semelhança da sua morte, também nós seremos lá da sua ressurreição. Mas quem vai ressuscitar? Somente aqueles que foram unidos a ele na semelhança da morte, que é o batismo. O batismo é uma semelhança, porque todos quando ouvem a mensagem da cruz, ouvem que nós somos unidos a Cristo lá no Calvário. De ambos os povos ele fez um único povo, vai ouvir a mensagem e vai ser unido com ele no batismo, que é a semelhança da morte dele, para ser também na sua ressurreição. E aquele que rejeitou a mensagem da cruz, única mensagem para a salvação, para a vida eterna. Sabendo isso, seremos na sua ressurreição. Vamos ficando por aqui por causa do hora. Vamos colocar em pé em nome de Jesus. A importância, irmão, desse culto. Nós teremos um culto por semana, porque vamos trabalhar com célula, tá, irmãos?